Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, porque estamos mais uma vez na Tua presença, já aqui cheia da alegria dessas leituras de hoje. Obrigada, Senhor. Quanta maravilha o Senhor junta diante de nós para nos inspirar. É tanto amor. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo amor que tens por nós. Obrigada por tanto que o Senhor nos sustenta e nos ampara com a Tua palavra. Vem, Espírito Santo, nos trazer entendimento, sabedoria na leitura das Suas Escrituras, da palavra de Deus, e nessa seleção inspirada mesmo que a igreja nos traz hoje. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Quanta coisa as leituras nos traz hoje. Hoje que, então, celebramos a anunciação do Senhor. Então, temos as duas leituras, o Salmo e o Evangelho, e cada um mais intenso que hoje. Eu posso te dizer que nada como ir à missa no dia de hoje, para poder viver bem, plenamente, essas leituras. E é tanta coisa que eu tenho certeza que jamais esgotaremos o assunto. Mas hoje o Senhor vem falar para nós a anunciação dele. A anunciação aqui no Evangelho, mas na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, o Senhor nos anuncia que Deus está no meio de nós. E olha só, vamos pensar o que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Então, as leituras de hoje são um convite a refletir sobre nossa vida hoje. E aí, o Espírito Santo sopra no meu coração que as leituras de hoje querem nos dizer. O que as leituras querem nos dizer? E a primeira leitura está em Isaías, capítulo 7, do 10 ao 14, e o capítulo 8, versículo 10. O Salmo é o 39, entre parênteses, 40. E a segunda leitura está em Hebreus 10, de 4 a 10. E o Evangelho está em Lucas 1, do 26 ao 38. E meu irmão, minha irmã, devolva um pouco do tempo que Deus te deu e pare um pouco, faça essas leituras. Que coisa mais maravilhosa. E Ele nos diz hoje no nosso coração: eu vim para fazer a Tua vontade. Eu vim para fazer Tua vontade, Senhor. Que lindo isso. É o que Jesus nos diz. Eu vim para fazer a Tua vontade, no caso, a vontade do Pai. Lógico que não é a nossa, né? Vamos tirar o olho do nosso umbigo e entender que a vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. Pode ainda não estar sendo, sabe, meu irmão, minha irmã? Mas quanto mais buscamos essa intimidade e essa clareza com o Senhor, mais queremos trazer Ele para viver na nossa vida. Eu tenho plena certeza que estamos muito longe de estarmos fazendo plenamente a vontade de Deus, mas eu peço a Ele que estejamos no caminho, e que não nos desviemos dele, que nosso lema seja o que Jesus mesmo disse: eu vim para fazer a Tua vontade, Pai. A primeira leitura, que está lá no livro de Isaías, né? O Senhor diz a Acaz através de Isaías. Acaz ali que era o rei de Jerusalém naquele momento, Jerusalém em ameaça, sendo ameaçada de ser invadida. Sempre o povo de Deus sempre foi muito ameaçado mesmo, de perseguição, de invasão, de ofensas, né? Então ali ele estava ameaçado de ser invadido. E aí então o profeta mandado por Deus fala a Acaz: pede um sinal do Senhor teu Deus. Mas Acaz ele já estava ali pensando em alianças.
e com certeza alianças que não estavam agradando a Deus. Deus estava dando a ele ali uma chance. Deus nos dá uma chance. Pede a Deus um sinal. E aí Acaz, de forma oportunista, digamos assim, hipócrita até, ele diz: de maneira alguma vou colocar o Senhor à prova. Existem outras passagens que falam dessa mesma maneira, mas em todas elas nos revela quando nós não queremos perguntar para Deus porque já estamos com um plano pessoal. E esse plano pessoal algo já nos indica que não vai agradar a Deus se eu perguntar para ele e ele me falar coisa diferente do que eu estou planejando, né? Nossos planos, os meus planos têm que ser os planos de Deus. Então eu preciso perguntar para ele mesmo. Mas Acaz não queria mudar seus planos. Deus podia falar algo diferente, né? Como certamente diria. E aí Isaías fala, repreende Acaz e vai dizer: ouve. Ai, gente, como a palavra de Deus nos fala: ouve, criatura, ouve, casa de Davi. E aí ele vai fazer a profecia, né? Antes disso, Isaías fala: não basta que me não basta aborrecer o Senhor com as suas coisas, né? Então ele fala: ouve. E aí ele vai falar, então, o sinal que Deus quer mandar para Acaz. Ele vai falar: uma virgem conceberá e dará à luz um filho e se chamará Deus conosco. Isso é uma profecia do Messias. Quantas vezes Deus vai falar ali da profecia, né, que virá um Messias, mas a esposa de Acaz estava grávida. Então poderia ali haver um engano, né? A nossa vaidade muitas vezes quer fazer uma leitura egoísta. Como Deus vem me corrigindo nisso? Eu espero que Ele também esteja te corrigindo, caso seja esse também. Um caminho não muito bom que às vezes a gente toma. Deus nos corrige, que a sua vontade, ela é certa e nós não podemos confundir ela com a nossa. E ali, aquela profecia, na verdade, o objetivo era trazer esperança para um povo que estava ameaçado. Então, essa esperança da vinda do Messias, ela alimentou aquele povo. O Salmo, ele vai nos dizer: esperei, esse salmo me toca demais. Leiam ele. Esperei no Senhor e ele me tirou do lodo, da fossa mortal que fala. Gente, leia este salmo, porque Deus sabe e você sabe de onde Deus te tirou. De onde às vezes Ele está te tirando nesse momento e como dói. Como dói quando Deus nos arranca. Quando clamamos a Ele, eu fico pensando em Pedro afundando nas águas, né? Se afogando nas águas porque tirou os olhos de Jesus. E ele clama e Jesus arranca ele daquela perdição que ele estava se afogando, né? E hoje Deus fala também para nós que Ele nos tira do lodo e firma nossos passos. E Jesus ali com Pedro, só continuando essa referência, né? Ele firmou os passos em algo de Pedro, os passos dele em algo que parecia ali tão frágil, a água. E Pedro voltou com Jesus para o barco, caminhando sobre as águas. Isso também para nos dizer que o passo que Deus nos firma não depende de ser um solo firme, uma pedra, mas o passo firme é no caminho que Jesus nos leva, que pode ser as águas que Pedro caminhou com Jesus, né? Pode ser uma rocha firme, pode ser no caminho para o céu. E então
E a gente vai ver, então, ainda no Salmo, né? Que ele vai nos dizer que Deus pôs nos meus lábios um cântico novo, que é viver a verdadeira conversão, de passar do que a gente era, daquela roupa velha que vestimos para um novo eu, viver uma verdadeira conversão que Ele nos convida, porque suas obras são maravilhosas. A obra que Deus faz em nossa vida é maravilhosa. E é a conversão, é a nossa conversão. A segunda leitura, nossa, o tempo. A segunda leitura vai falar do sacerdócio de Cristo. Na carta aos Hebreus, São Paulo vai falar que o sangue dos sacrifícios antigos, eles não foram suficientes para redimir os pecados, porque o povo não enxergava ali algo que fazia parte da vida deles, então era um povo que não mudava. Cumpria a lei, mas não mudava. Então os antigos sacrifícios não eram suficientes, mas que então Deus formou em um corpo perfeito, que era Jesus. O último, único e suficiente sacrifício. E este único sacrifício, ele seria verdadeiramente santificador, uma vez para sempre. Esse foi o último sacrifício, porque o sangue de Cristo nos perdoa uma vez para sempre. Basta nos arrependermos e confessarmos, e teremos novamente a busca da nossa santificação renovada em nós. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Leia, eu só digo assim, leia, porque não dá para falar de tudo aqui. E aí o Evangelho, que vai nos dizer a anunciação do Senhor, que qualquer tempo é pouco para dizer sobre esse Evangelho, mas ele vai nos dizer que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré para Maria. No 6º mês de quem? No 6º mês da gravidez já de Santa Isabel, que já havia recebido ali o milagre da gravidez na velhice, que é João Batista, não é? Então, nesse 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nossa Senhora. Gente, vocês vão ler, por favor. O que o anjo fala a Nossa Senhora? Ele foi enviado a Nazaré, uma virgem despojada de José, da casa de Davi. José era da casa de Davi. Como dizia a profecia, o Salvador viria da casa de Davi, através de José, o pai na terra de Jesus. E a Maria, viria a Maria. E aí o anjo diz, gente, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí ela, ainda muito abalada, com aquela presença de um anjo, pensa bem, quantas vezes podemos sentir a presença de um anjo na nossa vida? E ele diz, encontraste graça diante de Deus, não temas. E aí vocês vão ler lá que eu não tenho condição de falar tudo que ali o anjo disse a Maria, de tão maravilhoso que é. Mas Deus hoje quer também encontrar graça em mim, em você. Graça a ponto de confiar que vamos fazer a vontade dele. E o dom de lágrimas veio em abundância. Quem me conhece já sabe. E por que nós devemos declarar, eu vim para fazer a tua vontade? Como São Paulo nos disse, porque o Evangelho vai terminar nos dizendo algo simples e grandioso. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, se essa palavra não encher nosso coração hoje de esperança como o anúncio da vinda do Messias,
em todas as condições, em toda a fragilidade e tudo que nós temos caminhado, devemos crer que para Deus nada é impossível, porque muitas vezes Ele manda sinais e não queremos mudar, porque achamos que a lógica de Deus é igual à nossa. Para nós, muita coisa é impossível. E é exatamente por saber que somos frágeis e limitados é que precisamos confiar que é Deus que vai fazer a obra em nós, porque para Ele nada é impossível. Por isso, Senhor, entregamos hoje nossa vida a Ti. Entregamos a Ti, que é o Deus do impossível e está no meio de nós. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Permita, Senhor, que façamos Tua vontade, que peçamos sim sinais e sejamos obedientes conforme a Tua vontade, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Imaculada Conceição, nós confiamos em Ti. Amém. Bom dia.